Graças a Deus, Deus soberano, Deus eterno, poderoso, que habita em nossos corações. Abra sua Bíblia, querido irmão e irmã, em Neemias capítulo 4. O presbítero Osiel leu conosco o 4 e o 6. A gente vai fazer mais uma leitura do verso 17 até o 23. Neemias capítulo 4, verso 17 ao 23. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. E cada um dos edificadores trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvires o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos os nossos vestidos. Cada um ia com as suas armas às águas. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, poderoso é o teu nome, soberano Deus. Nós estamos aqui, Senhor, participando desse serviço de adoração, mais uma vez, ó meu Deus, carentes de tua graça, de tua misericórdia sobre a nossa vida. A palavra que colocou no nosso coração para ser trazida aqui, Senhor, estaremos partilhando, falando, meu Deus, a esta congregação. Não ousamos abrir a nossa boca sem a autorização do teu Santo Espírito. Não abrimos a nossa boca, ó meu Deus, sem a autorização tua, Pai. Portanto, usa a nossa mente, usa a nossa boca para proferir a palavra, meu Deus, desse tema, para que corações sejam edificados, vidas sejam salvas, a igreja que Senhor está edificando aqui na face da terra, seja, ó meu Deus, confirmada na tua palavra, que possamos aprender com Neemias, ó meu Deus, os bons ensinos, os bons exemplos de servirmos a ti, ó meu Deus, com verdadeira espiritualidade, com firmeza. Senhor, que nós possamos sair daqui alegres, felizes, por podermos, ó meu Deus, aprender na tua palavra. Em nome de Jesus, fala com cada um, fala com o visitante, fala com aquele que nos, Senhor, ouvirá e nos assistirá através da internet. Completa a tua obra, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Se assente, queridos. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos e irmãs presentes aqui na nossa igreja em Barreirinha. A paz do Senhor seja com todos aqueles que também vão acompanhar esta programação através de internet, nas redes sociais. Que Deus fale e complete a palavra também no coração de cada um. Irmãos, nós estamos felizes, Ângela e eu, por podermos rever cada um dos nossos irmãos, comparecermos aqui, congregarmos juntos, né? Desde nós encerramos o nosso mandato em dezembro, à frente da administração da convenção, né? Pedimos o desligamento do ministério e estamos servindo a Deus na igreja local, na igreja do Boqueirão,
né, liderados pelo pastor Sobral, né, bênção nas nossas vidas, e o Senhor tem ali propósitos nas nossas vidas a serem trabalhadas na Igreja do Boqueirão. Estaremos, se Deus permitir, no ano que vem, empreendendo a construção também do Templo do Boqueirão. Pedimos as orações, ajudando, né, a igreja local, ajudando o pastor Sobral na edificação do Templo do Boqueirão. Pedimos que os irmãos orem por nós, orem pela igreja, né, para que nós tenhamos êxito. Construir não é fácil, né? Será um templo simples, mas de qualquer maneira demandará grandes esforços, e nós pedimos a oração dos irmãos. E aqueles que se dispuserem a enviar uma ofertinha também, tá bom? Fiquem à vontade. Aprendendo com Neemias. Aprendendo com Neemias. É o tema deste sábado, que foi solicitado para que nós trabalhemos aqui na igreja. Tema que será aprofundado pelos PGs nesta semana. Né? Aprendendo com Neemias. E a gente vai, por alguns minutos aqui, trabalhar então esse tema sugerido. E Neemias foi um servo de Deus que viveu em 445, a época que ele escreve, que é escrito esse livro, que retrata esse livro aproximadamente, 445 anos, 445 antes de Cristo, no ano 445 antes de Cristo, é um período pós-exílico, é um período onde o povo do Senhor já tinha retornado à terra de Jerusalém. Nós temos os livros históricos, Esther, Neemias, Malaquias, Zacarias, Ageu, todos esses, Esdras, todos esses livros retratam o período pós-exílio. E a gente vai aprender, livro de Ageu, não é, que Zorobabel é aquele usado por Deus para conduzir a primeira leva de judeus para a terra prometida, e Zorobabel, vai construir, vai reparar o templo. A segunda leva de judeus para a terra de Jerusalém, para a terra de Canaã, ocorre sob Esdras, não é, que é antes de Neemias, e a terceira leva é conduzida por Neemias. O povo de Israel repara o templo antes de repararem os muros. Isso tem uma conotação muito grande em questões estratégicas. Porque é feito o templo, é reconstruído uma grande obra no templo sem proteção das muralhas, sem a proteção das defesas. E é só depois que Neemias é chamado, é erguido por Deus para trazer conduzir a terceira leva dos cativos para a restauração das muralhas, dos muros de Jerusalém. A gente às vezes erra nas estratégias, no nosso trabalho. Às vezes, coisas prioritárias é deixado o presbítero Osiel para o segundo plano, para o segundo momento. E a gente precisa entender que cada coisa precisa ocupar o seu lugar. E a gente vai aprender aqui, irmãos, com Neemias, tentar aprender com Neemias grandes ensinos, grandes lições para a nossa vida. E talvez o grande eixo de condução, o grande eixo de ensino, de lições que a gente precisa entender e aprender em Neemias, é que a gente precisa conciliar liderança administrativa com liderança espiritual. Ou seja, Neemias ensina-nos
como conciliar liderança espiritual com liderança administrativa. Muitas vezes nos deparamos com grandes líderes do ponto de vista administrativo, grandes administradores, mas sem nenhum senso de espiritualidade. Líderes que são bons administradores, mas fracos espiritualmente. Quando a gente fala em fraco espiritualmente, irmãos, estamos falando daquele compromisso, daquele senso, daquela sensibilidade espiritual. Neemias vai ensinar a gente é isso, que líder precisa ter sensibilidade espiritual para entender a vontade de Deus, para cumprir a vontade de Deus, para sentir qual é a vontade de Deus. A gente talvez aprenda com Neemias, e eu estou falando dos eixos do ensino de Neemias, como podemos transitar nas mais diversas esferas do nosso trabalho, sem deixar de cumprir a essência, presbítero Eliel, da nossa missão aqui na terra. Com o presbítero Valdério, a gente aprendeu hoje grandes lições da missão que nós temos, oportunidades que não podem ser perdidas. E aí, Neemias, ele ensina-nos como que a gente transita em diversas ocupações, em diversas atividades, sem perder a essência da missão. Tem pessoas que são bons servos de Deus, enquanto não são promovidos, enquanto não alcançam grandes cargos. Alcançou o grande cargo, esquece de Deus, esquece daquilo, de quem promoveu ele, de quem levou ele àquele cargo. Esquece que ele está nas mãos de Deus para cumprir um trabalho, para cumprir uma missão. E Neemias vai ensinar isso para a gente, como a gente transita, como o crente pode transitar sem nenhum problema, ser promovido, alcançar outros postos importantes e continuar servo. Amém, igreja? Alcançamos postos, alcançamos os mais diversos cargos e não perdemos a essência de servo. E o primeiro ponto que nós podemos aprender aqui em nossa reflexão, aprendendo com Neemias, nós aprendemos que precisamos ser alguém que tenha preocupação sincera com o povo de Deus. Aprendemos que precisamos ser alguém que tenha preocupação sincera com o povo de Deus. Neemias estava na fortaleza de Suzã, milhares de quilômetros distante de Jerusalém, mas ele não esqueceu quem ele era. Quem era o seu povo? Neemias, mesmo distante, mesmo estando usufruindo dos prazeres do palácio de Artaxerxes, estando próximo de um grande líder do mundo, não esqueceu do seu povo. E um certo dia, ele diz a palavra, o capítulo 1 vai falar para nós que o seu irmão, Hanani, foi visitar Jerusalém, e quando o seu irmão, junto com outra caravana, volta para Suzã, a primeira coisa que Neemias faz
é perguntar: como que está o meu povo? Como estão os meus? E Hanani fala, relata a situação e conta: a cidade está em desprezo, os muros caídos, e o povo está, diz a palavra, em miséria e desprezo. E a palavra diz-nos que, no capítulo 1, versículo 2 e 3, que ele chora. Ele chora. Ao ouvir o relato daquela situação de Jerusalém, ele chora. Meus irmãos, a gente não pode esquecer, nós não podemos esquecer que nós somos povo de Deus. Amém, irmãos? O que isso tem a ver conosco, queridos? Nós, promessistas, sempre fomos caracterizados por ser uma família. Esse senso de que você pertence a uma família. Você chega lá em Maringá, parece que você está no meio da sua família. Você chega em Guaramirim, parece que está no meio da sua família. Você chega em Lontras, Santa Catarina, parece que você está no meio da família. E quando você sabe que alguém caiu doente ou está passando por dificuldade, você sente, você chora, você ora. Amém, irmãos? Como é bom se sentir amado, como é bom se sentir lembrado. Nós encerramos nossa carreira ministerial. E assim, irmãos, pessoas que pensávamos que ia se lembrar de nós e ligar e dar um oi e perguntar como que vocês estão, não perguntaram, não ligaram. Mas pessoas que no tempo de ministério a gente foi até um pouquinho mais duro, um pouquinho mais enérgico. São esses que constantemente ligam: como você está? Como é bom se sentir amado. Como é bom ser lembrado. Como é bom ouvir a frase: eu estou orando por você. Neemias, ele pergunta, mas não é por perguntar. Sabe aquelas perguntas que as pessoas fazem: como você está, Jeremias? Pergunta que é feita por perguntar. Pergunta que é feita por praxe. Aquilo que a gente fala, né? A pergunta que é feita por educação. Mas não é disso que se trata. Se trata do legítimo interesse. Neemias pergunta e o seu irmão responde. E não fica, e não cai ao esquecimento. Ele, ao ouvir o relato de como o povo está, ele chora e ele, diz a palavra, ele ora. Ele vai apresentar o povo diante da face de Deus. Ah, Senhor. Ah, Senhor. E uma das coisas mais maravilhosas, que a gente aprende com Neemias, é a gente se tornar, presbiteriel, participante da dor, dos problemas e dos pecados dos outros. Ao ouvir o relato, Neemias, diz a palavra, no versículo 6, versículo 5 diz: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível,
que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite. Neemias ora de dia e de noite pelo seu povo. E diz a palavra, e me chama muito a atenção essa frase, irmãos, essa oração. E faço confissão pelo pecado dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Muitas vezes as coisas não estão dando erradas, não estão dando certo, estão dando erradas. Muitas vezes as coisas, as adversidades da vida acontecem, os problemas chegam, os problemas nos rondam, e a coisa mais fácil de se fazer, quando as coisas não dão certo, é nós transferirmos responsabilidades, é nós passarmos para os outros aquilo no qual nós estamos inseridos. Culpas que são nossas, que nós também carregamos. O trabalho, presbítero Osiel, não dá certo e a gente culpa os outros pelo que o trabalho não dá certo. Dificuldades ocorrem no nosso trabalho, a gente culpa outros. E a palavra diz que Neemias orou, confessou, eu tenho responsabilidade nisso. Nós pecamos. Querido, você que está aqui nessa noite, nessa manhã, você que está nos assistindo, ouça bem, essa oração é libertadora. Quando a gente consegue orar, quando a gente vai, se ajoelha, Letícia, diante do Senhor e diz, Senhor, eu errei. Senhor, nós pecamos. Eu e a minha casa. Perdoa-nos. Amém, irmãos? É libertador, irmãos. E Neemias faz isso. A gente aprende, nós temos que aprender com ele. Nós precisamos aprender com Neemias. A ir diante de Deus, lembrando das situações e nos fazendo participante delas. O segundo ponto, nós aprendemos, ou eu preciso ser alguém disposto a exercer uma mordomia para Deus. Precisamos ser alguém que exerça mordomia para Deus. Eu preciso ser. O capítulo 1 termina dizendo que eu era copeiro do rei. Eu era copeiro do rei. O que você é? Qual que é a sua profissão? Hoje a gente aprendeu aqui com o presbítero Valdério. Qual que é a sua profissão, querido? O que você faz? Os trabalhadores autônomos, temos os mais diversos aqui. Trabalhadores autônomos, servidores públicos, temos empresários. Esse ou aquele. O que você faz, querido? O que você é na vida? Neemias diz, eu era copeiro do rei. O que era o copeiro?
Sabe aqueles filmes que você assiste, às vezes, filmes principalmente que retratam a história, né? As histórias, eu gosto muito. E o copeiro, todo rei estava na mão do copeiro. Você já assistiu aquele filme que o copeiro serve um vinho envenenado para o rei? Diversos personagens da história morreram envenenados, cujos personagens principais desse envenenamento foram copeiros. Os reis estavam na mão do copeiro. E a função de todo copeiro era saborear, tomar o vinho e depois servir o rei, porque se o vinho tivesse envenenado, quem iria para a fita era o copeiro e não o rei. Belo trabalho, né? Linda profissão. Mas era uma profissão que só era elevado ao cargo, e a gente aprende isso lá com a história de José. Lembra da história de José? A gente aprende isso lá na história de José, que ser copeiro era uma alta posição. Por quê? Porque era um cargo de confiança. E esse Neemias estava num posto de confiança. A vida do rei na sua mão. E aí, a palavra de Deus vai nos ensinar que Neemias era um líder revestido de um senso espiritual que o fazia agir com sabedoria, prudência e comprometimento com a causa que sensibilizou o seu coração, a causa dos seus. Ele orou, sendo copeiro do rei, dá-me graça perante estes homens. Perante este homem. O término do verso 11, irmãos, diz assim: faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Quando Neemias se importa, quando Neemias chora, quando Neemias é tocado pela situação do seu povo, ele é compelido a ir a alguém que poderia resolver aquela situação. Mas Neemias sabe que ele precisa da graça de Deus, do favor de Deus, para saber como ir ao rei, ao coração do rei, como falar ao rei. Sabe, irmãos, muitas vezes nós pecamos, nós erramos por ser tímidos demais. Ele era copeiro do rei. E aí assim, queridos, ele não estava ali por acaso. É isso que a gente precisa entender. Neemias estava naquele posto e ele diz isso: eu era copeiro do rei. Não é à toa, presbítero Valdero, que ele diz isso para nós. Eu era copeiro do rei. Eu podia fazer algo pelo meu povo. Eu podia fazer algo, mudar a situação. Eu podia ser um agente de transformação. Bastava eu saber como chegar ao coração do rei. E Neemias vai falar com o rei antes de se apresentar a Deus? Não. Sabedoria, prudência. Senhor, me ajuda, me dá graça diante desse homem. E aí, queridos, capítulo 2 vai falar para nós, do verso 1 até o versículo 9, os ensinos maravilhosos. Começa o texto falando que ele, por causa daquilo que ele ouve, ele chora, ele tinha chorado,
E aí eles, um certo dia, vai dizer o texto assim, em determinado dia, eu me apresentei diante do rei, e eu estava triste. E o rei nota. E o rei pergunta: por que está triste o seu semblante? Isso não é tristeza, a não ser do seu coração. No exercício pastoral, todo pastor precisa ter grande senso de psicologia pastoral. Como que eu descubro que o Cleverson está triste? Olhando no semblante dele, né, Cleverson? Né, Jaque? O semblante revela aquilo que está dentro de nós. O rei olha para Neemias e diz: por que você está assim? Por que o seu semblante está triste? Isso não é outra coisa a não ser tristeza do coração. Você está com o coração pesado. Você carrega tristeza dentro de você. Por quê? Neemias, irmãos, essa pergunta revela para a gente uma intimidade que Neemias podia ter com o rei. Ele despertava o interesse do rei. Ele tocava o rei. Não era à toa que Deus tinha colocado Neemias ali. Amém, irmãos? Não é à toa que Deus te colocou onde você está. O que você é, o que você faz. Lá em frente ao Bagose, Jeremias. Você está lá, não é por acaso, Jeremias. Não é por acaso, Eliel, que você está lá na sua empresa. Não é por acaso, Eula, que você está lá. Não é por acaso, Avanilton, que você está lá na sua empresa. Tem um propósito, tem um plano de Deus. Tem um plano de Deus, irmãos. O texto diz um certo dia. A gente leva as coisas muito no oba-oba, irmãos. A gente vive a vida e muitas vezes não ora e diz assim: Senhor, o que temos para hoje? Senhor, qual é a tua vontade no dia de hoje? Senhor, o que tem para mim hoje? Senhor, qual é a missão que tem para mim hoje? E Neemias, irmãos, não perde a oportunidade. Precisamos ser alguém que exerça uma mordomia para Deus. Mordomia, trata-se disso, de aproveitar oportunidades que Deus abre na sua vida, seja de negócios, seja aí aquilo que a gente falou, não pode ser um bom administrador, não pode ser um bom negociante, um bom homem de negócios, tem que ser um bom homem líder espiritual, aleluia. Neemias não deixou escapar a oportunidade. Mas o que ele faz? Ele não coloca o carro na frente dos bois. Nós muitas vezes erramos por causa disso, irmãos. Nós somos impelidos, nós somos revestidos de uma euforia tal que o cérebro não pensa. E o cérebro não faz a gente pensar e orar e pedir ajuda dos céus. Senhor, me ajuda a falar as palavras certas. Surgiu uma proposta de emprego. Você dá a resposta já de imediato. Não, é o Senhor, é bom demais. Olha o salarião, vai ser bom demais. Mas isso pode ser uma armadilha para você deixar de ser crente, para você se afastar dos caminhos do Senhor. Eu não estou dizendo que boas oportunidades, bons salários, tudo é armadilha. Mas é aquilo que se faz, na maioria das vezes,
tomar atitudes, tomar decisão, sem consultar a Deus. E o que ele faz, irmã Regina? O que você tem, Neemias? A palavra diz, Osiel, que primeiro ele ora. Senhor, o que eu devo falar? Qual vai ser a minha resposta? A resposta de Neemias poderia fechar o coração de Artaxerxes. O pedido de Neemias poderia fechar portas. E Neemias, olha o que ele pede. Rei, me dá autoridade, me dá cartas. Meu povo, ele conta, o meu povo está desprezado, rei. A minha cidade destruída. Eu queria ir lá. Me autoriza a ir lá. Me autoriza a ir com alguns cavaleiros. Me autoriza a ir com carta sua de autoridade. Irmãos, carta de autoridade do rei. Autorização para transitar pelos povos. Autorização do rei. Selo do rei nas cartas de autorização. Ninguém tocava. Ninguém desautorizava aquele que tinha essas cartas. E ele pede, me dá as cartas para que eu vá ao meu povo e possa fazer lá um trabalho para a minha cidade. Precisamos ser alguém que aproveite as oportunidades. Você está aproveitando as oportunidades que Deus te dá no seu trabalho? Você está aproveitando as oportunidades que Deus te dá no seu trabalho, irmãos? Rodolfo, você está aproveitando? Tô. Amém? Aproveite as oportunidades, irmãos. Deus, quantos, se a gente fosse contar aqui, oh, glória a Deus, quantas oportunidades Deus está dando aqui nesse mundo para os servos dele, cada um no posto, cada um no seu trabalho, oportunidades e mais oportunidades, e a gente precisa levantar, irmãos, a cada manhã com essa oração: Senhor, o que é que você tem para mim no dia de hoje? Qual é a missão? Qual é a tua proposta? Qual é a porta que vai se abrir? Amém, irmãos? Usa-me nas tuas mãos, Senhor. O terceiro ponto que a gente aprende com Neemias é que nenhum trabalho terá sucesso se quisermos fazer sozinhos. Quer ser bem-sucedido nos trabalhos, no empreendimento? Murilo? Quer, né? Todos queremos. O nosso grande problema, muitas vezes, Marlon, é que a gente quer fazer as coisas sozinhos. As grandes histórias de sucesso de grandes empresários, irmãos, muitas vezes tem alguém, um empregado que o acompanha no empreendimento inteiro. Esses dias eu lia uma reportagem de um diretor comercial de uma empresa de Santa Catarina. Eu não guardei o nome da empresa ali, de Santa Catarina. Essa pessoa começou na empresa, presbítero Valdério, galgou os mais diversos postos. E o dono da empresa manteve-o na empresa, porque para o dono da empresa, ele significava a alma do negócio. Os mais diversos cargos esse empregado passou. E hoje é o diretor comercial da empresa. 80 anos de empresa. Começou adolescente. Ele com idade, pensa na idade dele então. E o dono da empresa
não dispensou esse homem velhinho. Por quê? Porque para ele o negócio só fazia sentido com esse empregado. Ninguém faz nada sozinho, querido. Pode ser alguém, pode ser uma pessoa importante, presbítero Silvio, pode ser 2, 3, 4, 5. A gente aprende com Neemias isso. Ele chega, capítulo 2, verso 17 e 18. Bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, reedifiquemos o muro de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio, em desprezo. Então lhes declarei como a mão de Deus, do meu Deus, me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Estratégia. Ele chega em Jerusalém, o capítulo 2 vai contar também que primeiro ele faz uma análise da situação. Ninguém pode começar a tarefa, um trabalho, sem fazer o conhecimento, uma análise do trabalho a ser feito, a extensão da obra. E ele chega à conclusão: é muita coisa que é para ser feita, tem muito trabalho, eu preciso mobilizar o povo de Israel, e ele chama as pessoas para participarem do problema. Vejam, as portas estão queimadas, olha isso aqui. Não adianta ter o templo construído, o belo templo reedificado, sem muralhas, sem defesas. Vamos reconstruir. E aí, o texto diz que todos aceitaram o trabalho. A gente vai junto. A gente vai junto. Você está junto com o seu pastor aqui? Está junto com o pastor? Está junto com os presbíteros? Você está junto com o ministério de jovem? Amém, irmãos? Ninguém faz nada sozinho. E o capítulo 3, eu gosto muito do capítulo 3, que é uma leitura bem, parece pesada, não tem nada a ver conosco, mas as expressões que a gente vê no capítulo 3 e junto dele edificou. E junto da família tal, edificou. E depois dele, e eu gosto dessa expressão no final do capítulo, e depois dele, reparou. Quem gosta de vir depois? Às vezes as pessoas têm um senso de que, para mim, sobrou o resto. Não é isso? O trabalho duro ficou para mim. O capítulo 3 termina Paulinho dizendo isso. E depois dele, reparou. Aí vai falar o nome da família. Todos fizeram o trabalho antes dele, né? Foi fazendo. E Neemias disse: ó, família tal, depois de tudo isso feito, é importante, é bom que você entre para fazer. As atividades, as programações que são feitas. Sobra a cozinha para ser limpa, não é? E depois de tudo feito, fulano de tal foi escalado para limpar a cozinha. É o depois, irmãos. É o depois. E a gente precisa estar junto. E a gente precisa estar unido. E a gente precisa estar junto. E terminando, a 4 pontos, aprendemos que o sucesso de nosso trabalho não significa ausência de inimigos. Neemias vai ter sucesso. A palavra vai dizer assim: que
que eles terminaram, a primeira parte, eles terminaram de edificar. E lá no capítulo 5, se eu não me engano, vai falar e dizer que, completar que no ano tal, no mês tal, em 52 dias, eles terminaram de edificar o muro. Tiveram sucesso, tiveram êxito na empreitada. Mas nenhum sucesso acontece, irmãos, e isso às vezes é o nosso problema. Nenhum sucesso significa ausência de inimigo, ausência de oposição. As coisas estão bem no seu trabalho? Está indo bem no seu trabalho, irmãos? Você está indo bem? Mas cuidado. Tem inimigo querendo te derrubar. Ele tentou ontem, ele tentou hoje, vai tentar amanhã. A gente olha para a história de Neemias e vai ter dois personagens principais de oposição: Sambalate e Tobias. Quando Neemias chega com as cartas de autorização, capítulo 2, versículo 15, ele lê as cartas e ele se apresenta, e o texto diz assim que Sambalate não gostou do que ouviu. Os muros são edificados, reparados, e o texto vai dizer que Sambalate e Tobias olham para aquilo e diz: o que é isso aí? Vindo uma raposa, vai derrubar isso aí, não vai ficar pedra sobre pedra, vai voltar tudo a ser monturo, o desprezo, o menosprezo ao trabalho feito. Você já sentiu isso? Alguém menosprezar o que você faz? Você não é triste, Rodolfo? Você conclui, você se esforça, você se rala para trabalhar e vem alguém com o espírito de Sambalate e diz: que coisinha mais chulé. Já ouviu isso, irmãos? Isso aqui acontece todos os dias, todos os momentos. E o texto diz que eles concluíram a obra, mas Sambalate e Tobias continuaram azucrinando. Sucesso do trabalho não significa ausência de inimigo. A gente está trabalhando para Deus, cumprindo uma missão. Trabalhos são concluídos. Missão é concluída. O inimigo tentou derrubar. O inimigo tentou de todos os jeitos atrapalhar. Obra foi concluída, mas não significa que o inimigo está ausente. E em se tratando de igreja, todo cuidado é pouco. E em se tratando de filho de Deus, servo de Deus, você é servo de Deus, irmãos. Nós somos povo de Deus. O inimigo não está nem aí com quem é ímpio, já faz impiedade, mas quem procura fazer a vontade de Deus, que é filho de Deus, que foi colocado num lugar para fazer propósito, cumprir propósito de Deus, o inimigo está de olho e cerca de todos os lados para derrubar. Se você é filho de Deus, se você considera-se servo de Deus, cuidado, cuidemos-nos cada dia mais. Fomos bem-sucedidos no empreendimento, somos filhos de Deus, como servo de Deus, tomemos cuidado. Você prosperou em 2023, aleluia, glória a Deus, mas em 2024, continue vigiando. O inimigo não cessa, o inimigo não para a sua obra. Os Sambalates da vida estão aí, meus irmãos. Os Tobias da vida estão aí. E quando a gente está falando no inimigo, o inimigo usa dos agentes dele aqui na terra para te derrubar, para te atrapalhar, para te levar para trás. Então cuidado. Vigiemos, oremos,
E aí, eu gosto muito de uma expressão que está em Neemias, e a gente conclui com essa palavra. Capítulo 8, versículo 10. Neemias está com Esdras. Eles vão celebrar a festa dos tabernáculos. Muros reconstruídos, muros refeitos, tudo certinho. E eles vão celebrar uma festa do tabernáculos. E o texto vai dizer que o povo está numa alegria, numa alegria. A alegria é contagiante, toma conta de todo o povo, ao ver templo reconstruído com muralhas totalmente reconstruídas. E Neemias, junto com Esdras, há uma declaração, e ele ouve essa expressão na boca de Esdras. Disse-lhes mais: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Tudo é de Deus. O sucesso, o êxito veio de Deus. Tudo foi permitido por Deus, e Neemias e Esdras não se esquecem que aquele momento de alegria está sendo vivido por causa da boa mão do Senhor, aleluia. A alegria do Senhor é a sua força, irmão. Seu trabalho será bem sucedido por causa do Senhor, por causa de Deus ao seu lado. Mas a gente precisa entender que nós estamos cumprindo um propósito para Deus.